Compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 12. Estaremos refletindo no versículo 2. Quero dizer que Judas era um homem que estava perto de Jesus, mas longe do seu ensino. E o texto diz de João, capítulo 13, 2. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Contemplamos na palavra de Deus, no texto, e podemos, através do Espírito Santo, termos a orientação de que Deus faz tudo para que o homem venha ser salvo. Jesus estava ali com Judas Iscariotes. Jesus ele conhecia, ele sabia todas as coisas. Dizemos assim, tudo que acontece é Deus que permite. Isso é verdade. Mas tem coisas que o homem que decide o que vai fazer. Jesus está ali com seus discípulos. Faltava um dia para a Páscoa, ele estava ali, naquele momento de comunhão. Lembre-se disso, a igreja do Senhor Jesus está ali com ele, porque ele escolheu pessoas para formar a igreja, não paredes. E Judas estava ali. Jesus Cristo, ele sabia que Judas era um traidor. E próximo da sua morte, ele enfatizou mais. Mas ele não disse o nome. Perto de Jesus, mas longe do seu ensino. Jesus escolheu Judas. Judas também tinha uma escolha. Jesus escolheu Judas. Judas também tinha uma escolha. O texto diz que o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Judas não era uma pessoa qualquer. Era um homem instruído, um homem que tinha conhecimento. Mas é fácil jogar a culpa em alguém pelos nossos atos. As pessoas dizem assim, mas Judas morreu porque já estava determinado por Deus. Ele ficou 3 anos com Jesus ouvindo a palavra. Deus ele diz que ele que dá vida, ele que tira. A todos ele dá a respiração. O Senhor Jesus Cristo ele estava ali olhando para Judas. A Bíblia diz que Judas estava com Jesus, mas ele não deixava a palavra transformar a vida dele. Em João capítulo 12, versículo 5 diz, a palavra diz, este perfume valia mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro e dado aos pobres. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar o que punha nela. Judas estava ali. Jesus Cristo ele sabia que Judas era uma pessoa que atraía, pessoa que roubava, mas ele ficou tomando conta do dinheiro. Jesus Cristo podia dizer, não, Judas não vamos colocar Judas não. Eu vou colocar o meu queridinho João. Não, mas ele permitiu. Judas ele mostrou realmente o que ele era. Não porque Deus determinou, mas porque ele quis. O diabo aproveitou da situação para destruir também a vida de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes também teve sua escolha. É fácil para o homem dizer, foi Deus que escolheu ele. Sim. A palavra diz em João 17:12, enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Jesus Cristo ele está ali olhando para Judas, porque ele conhece lá no íntimo. Quando diz as escrituras, está falando do Salmo 109:8. Seja pouco os seus dias, e outro tome seu ofício. Nós podemos ver que Jesus Cristo ele
contemplou a vida de Judas. Judas estava ali. Judas poderia realmente ser transformado pela palavra. Então é fácil você dizer assim, a culpa foi de Deus. Foi Deus que permitiu essa enfermidade vir. Foi Deus que deixou o diabo entrar na vida de fulano. Judas ele escolheu, foi uma escolha também. A palavra se cumpriu nele porque ele deixou também. O inimigo ele só toma posse de uma pessoa quando a pessoa dá lugar. A pessoa realmente precisa entender que Jesus ele pode transformar a vida. Para provar, para dar somente um esclarecimento de que a pessoa tem uma escolha, podemos ver a vida de Pedro. Pedro teve uma escolha. Ele teve. Pedro ele tinha declarado em Mateus capítulo 16, 22, Mateus, versículo 16, Jesus ele podia, Pedro ele podia fazer uma escolha diferente, mas ele tinha declarado, preste atenção, Mateus 16, 15, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro ele faz essa declaração inspirada por Deus. Mesmo ele sendo diferente de Judas, ele não tem o conhecimento que Judas tinha, mas ele declarou. Pedro ele estava ali na esfera espiritual, mas infelizmente, depois ele deixou a parte humana falar. É o que o inimigo queria ouvir. Pedro, em Mateus capítulo 16, 22, Pedro deixou a parte humana falar. Pedro teve uma escolha. Ele teve uma escolha. O inimigo estava ali procurando, porque a Bíblia diz que ele fica rodeando, procurando alguém para tragar. Pedro, ele teve uma escolha. Agora é engraçado que ele faz essa declaração, o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus. Mas a palavra diz, o que foi que aconteceu com Pedro depois? É fácil jogar a culpa em alguém pelos nossos atos. Pedro teve uma escolha. Pedro fez aquela declaração maravilhosa. Mateus 16, 22. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. O inimigo ele aproveitou as palavras de Pedro, porque Pedro aqui ele pensou como homem. Pedro, ele olhou para Jesus e disse, não, meu mestre não vai morrer. Só que Jesus Cristo ele já estava na terra. E ele só podia salvar Pedro, salvar a mim, salvar a você, se ele morresse na cruz. E Pedro começou a falar que isso nunca aconteça. E Jesus Cristo disse, repreendeu para trás de mim, Satanás. Não sabemos se Jesus respondeu. Jesus falou isso na frente de todos. Imagine aí, os outros discípulos olhando Jesus e repreenderam Pedro. Olha, você viu aí? Jesus chamou Pedro de Satanás, mas na realidade, Jesus não chamou Pedro, mas sim as palavras. Porque o inimigo ele aproveita. O inimigo ele não tem poder de entrar na sua mente, mas ele aproveita o que você está falando. E Pedro ele começou a falar que ele não queria a morte de Jesus, porque é isso que o inimigo quer. Queria, se Jesus não morresse, o homem não teria salvação. Pedro teve uma escolha. Judas teve uma escolha. Então qual a diferença de Pedro e Judas? Qual a diferença de Pedro e Judas? Pedro foi tentado, mas ficou firme.
Ele foi tentado, mas ficou firme porque ele estava perto do Senhor e viveu os ensinos do Senhor. Nós vamos ver aí Lucas capítulo 22, 31 a 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ensinar, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro, o inimigo tentou realmente colocar ele na prova, desviar ele do objetivo, fazer como faz com o trigo, que é chacoalhado, que é moído. Mas Pedro permaneceu firme. Qual a diferença de Pedro e Judas? Pedro foi tentado, mas ficou firme. Pedro negou o Senhor, mas se arrependeu. Em Lucas 22, 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negue que me conhece. Pedro negou a Jesus, mas ele se arrependeu. O inimigo tentou destruir a vida de Pedro, mas ele conseguiu. Ele ficou perto do Senhor. Jesus ele declara em João 17:12: estarei lendo novamente. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Judas tinha o coração fechado para o reino, mas aberto para o mundo. Ele estava ali somente ligado nas coisas terrenas. Não podemos dizer que Judas fazia parte de um grupo que queria revolta, mas existia pessoas com essa ideia de expulsar os romanos. E muitos olharam para Jesus, dizendo assim: esse é o cara que vai nos livrar. Jesus, ele olha. E a Bíblia diz aqui, preste bem atenção, em João 13, 27. Assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você vai fazer, faça logo. Deus só permitiu que o inimigo tomasse posse de Judas Iscariotes no momento certo. Porque Judas realmente não queria se converter. Ele não agiu igual os outros discípulos, que estavam ouvindo e se arrependiam. Que estava ali, mas entendia. Porque é fácil você julgar. Ah, mas a culpa é de Deus, porque Deus já escolheu ele. Quantas pessoas Deus escolheu para fazer o bem, mas elas fazem o mal? O Senhor conhece o homem bem lá no íntimo. Ele sabe. Você pode dizer: ah, mas Deus, a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. 3 anos ou mais Judas ficou ouvindo a palavra, desfrutando dos milagres, das bênçãos. Mas ele não se converteu. Ele não deu espaço. E nós podemos ver no livro de Atos, Atos 1, o Senhor, ele usa os seus discípulos. Aí a palavra diz em Atos 1,16: homens e irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramou. Contando conosco, alcançou sorte neste ministério. Judas, ele veio o remorso, veio a tristeza, e ao invés de ele se arrepender, ao invés de ele mudar, ele foi lá e tirou a própria vida. Porque quando você não entende os ensinos de Jesus, acontece isso, o inimigo ele pega. Versículo 19 de Atos 1. Foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Céldema,
isto é, campo de sangue. Porque no livro do Salmo está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro seu bispado. Que você possa refletir, que você possa pensar que Deus, ele deu oportunidade. A nossa mente fica assim: mas Deus já determinou. Deus, ele determinou. Deus lá em Gênesis, ele ia destruir toda a habitação, toda a terra. Ele ia destruir toda a terra. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, não arrependimento como o nosso, mas ele mudou de ideia porque ele viu em Noé um homem justo. Deus ia destruir o povo de Israel quando tirou do Egito, mas Moisés intercedeu. O povo que praticou idolatria, o povo que rejeitou a Deus, o povo que ficou 40 anos, Deus ali ajudando, e eles negaram a Deus. Judas, ele teve uma escolha também, mas ele preferiu tirar sua própria vida. Fica a dica para você: tome cuidado, porque a palavra está perto de você. Judas estava perto de Jesus, mas longe do seu ensino.